Ora viva, saudações a todos, uma vez mais de volta com o nosso podcast Seguros com a ENSA. Quero lembrar que na edição passada nós tivemos uma conversa interessantíssima e falámos de saúde. Estivemos a conversa com a doutora Erma Saturnino, especialista em hematologia, e aprendemos muito em relação ao sangue, o sangue que é a vida. Para hoje, o nosso convidado é uma pessoa que eu considero especial. Ele se calhar pode até não concordar. Especial porquê? Porque é até uma pessoa que dispensa apresentações, ou seja, nem ele quer que seja apresentado com grandes pormenores. Ele diz sempre Marcos Vítor ou Marco Vítor. O que é correto? Marco Vítor. Marco Vítor. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter aceito este convite. Nada, é sempre um prazer para mim servir à ENSA e, mais do que tudo, estar aqui sentado a gravar com o grande Sérgio Rodrigues. Isto para mim é uma honra, uma vaidade tremenda. Obrigado, eu sinto-me honrado também por fazer parte desta família, ou seja, sinto-me mais seguro. Exatamente. Olha, Marco, a nossa conversa hoje coincide com o facto de estarmos a comemorar o Dia do Pai, que está dentro do mês das mulheres, vejam só, até o Dia do Pai está dentro do mês das mulheres. E então nós achamos por bem convidar alguém que pudesse trocar aqui algumas impressões sobre aquilo que é ser pai em Angola. E esse lado, paternidade segura, enfim, é para esse motivo. O Marco Vítor é pai. Sou pai de 6. 6? Sim. Estamos bem. Estamos a caminhar bem, estamos a povoar. Todos Eu tenho um pouco mais, não importa dizer o número. Olha, Marco, eu faço assim uma análise e penso sempre que ser pai em Angola é completamente diferente de ser pai em qualquer outra parte do mundo. Culturalmente deve ter a sua vertente, porque há regiões em que a partir dos 15, 16 anos as pessoas começam a se tornar pais. Há países do mundo, do lado mais desenvolvidas, Europas, Ásias, enfim, que as pessoas preparam-se para serem pais. Mas cá para nós, se calhar, parece-me que é tudo acidental. Eu falando um bocado daquilo que é a minha história pessoal, que eu gosto muito de trazer para as pessoas a minha experiência pessoal sobre os temas. O meu primeiro filho, o Edgar, nasceu há 25 anos atrás, quase 26. Eu tinha na altura 17 anos quando o Edgar nasceu. Fiz 18 anos quando o Edgar fez 5 meses de idade. Eu estou a rir e peço perdão. Estou a rir, sabe porquê? Pelas coincidências que nós temos. Aprontei exatamente do mesmo jeito. Exatamente. Quando passei 17 a fazer 18, Exatamente. veio a primeira filha. Exatamente. Então a verdade é que quando chegou o meu primogênito, chamo-lhe o meu primeiro amor, né? Quando ele chegou, não havia aqui nenhuma preparação. Eu tive apenas cerca de 15 minutos para me preparar da porrada que a minha mãe ia dar quando descobrisse que eu de facto ia ser pai, né? Tinha guardado segredo? Não, eu descobri, no mesmo dia que descobri ele contar, eu já sabia que naquele mesmo dia ia apanhar, né? Mas a cota foi apanhada tão em contramão que nem sequer conseguiu me bater. Não teve reação? Não teve, coitada, ficou muito, muito em baixo. Então, falando da questão da preparação, eu vejo que a nível daquilo que é a nova geração, eles já têm uma forma diferente, a nova geração na cidade tem uma forma diferente de olhar para aquilo que é o planeamento familiar, né? Nós vemos hoje em dia mulheres com cerca de 30 e tal anos de idade a falarem em ter filhos daqui a 5 anos. Porque está a começar agora a carreira, começou num novo emprego, tem uma prospecção completamente diferente. Os homens também vão falando desta temática, os rapazes mesmo vão falando dessa temática também, de que não estou pronto ainda para ser pai, vou ver mais daqui a uns anos, encontrar a mãe certa, tudo mais. Então começa a ver aqui todo um posicionamento muito diferente daquele que foi um posicionamento há alguns anos atrás. A nível, e como o Sérgio disse, eu concordo plenamente, a nível do interior do país, há muitas regiões que isso claramente é um absurdo, e nós sentarmos com essas pessoas para conversar sobre esses temas, eles vão olhar para nós e dizer, você da cidade tem truque. Para eles é de acordo com a natureza, com o nascer do sol e o nascer. Sim, a mulher tem rega, está pronta para ser mãe. Essa é a visão natural de como muitas vezes no interior se olha para isso. É que os filhos são riqueza, porque os filhos, na verdade, eles acabam por servir esses pais para ajudar naquilo que é produção, ou cuidar do gado, agricultura. Eles acabam por ser um grande contributo a nível económico. Os meus não. É uma continuidade da pouca riqueza que eles têm. Sim, mas os meus não. Os meus filhos
são de facto um investimento, que mais parece despesa de vez em quando, né? Vem a escola, vem o seguro, vem as viagens, tudo isto acaba por ser claramente um investimento que fazemos para o futuro dos nossos filhos, mas é extremamente pesado. Eles lavar a louça, discutem. Nos dias de hoje parece que é coisa assim complicada. E no nosso tempo havia tarefa para todo mundo. Sim, senhora. Tu é escalar o peixe, tu é lavar a louça, as meninas arrumam os quartos e por aí nós tínhamos isso. Hoje parece que fica um bocadinho complicado tentar passar isso para os filhos. Muitos acham que seria um pouco de ditadura paternal, querer exigir que os filhos contribuam em tudo, mas é o que é natural, é o que é normal. Os meus filhos, eles reclamam, mas fazem. Eu não sou exatamente uma pessoa muito apologista da vontade do povo dentro da minha casa. Eu fui criado por uma avó que sempre me disse que, independentemente da tua idade, se moras na minha casa, és menor de idade. Tá? Então, a minha forma de pensar é muito igual à da minha avó, que é, se tu moras na minha casa, és menor de idade, as regras são as minhas regras. Então, claramente que os meus filhos não fazem trabalho forçado, nem estaria eu aqui a passar essa ideia de que os meus filhos cartam água, fazem, acontece. Não, eles são meninos que vivem uma vida com bastante conforto, mas que fazem claramente aquelas tarefas de casa. Vai arrumar o teu quarto, Ajudar a pôr a mesa. vai ajudar a pôr a mesa, tira a mesa, raspa-me bem esse prato, põe os pratos organizados dentro do lava-loiça. Pelo menos isso, né? É o mínimo, Pelo é o menos mínimo. isso. Mas é até para eles saberem que as pessoas têm que ter responsabilidades na vida. Marco, a impressão que fica cá para nós, porque eu estou aqui a abordar um pouco mais a paternidade na nossa vertente Angola, sermos um bocadinho mais específicos, embora sabemos que vamos ser vistos pelo mundo todo, mas puxando aqui para a nossa particularidade, podemos levar um pouco da nossa realidade para os outros. Marco, eu fico com uma sensação que, e isso entristece-me um bocadinho, podemos não generalizar, mas que existe um índice de irresponsabilidade elevadíssimo em relação à paternidade irresponsável. Sim, é um dos temas que eu abordo numa rubrica que eu faço, que é patrocinada pela ENSA, que se chama Tal Pai, Tal Filho. E nessa rubrica eu abordo muito a questão do abandono à paternidade, porque tornou-se um novo comportamento, ou um comportamento ao qual nós temos maior acesso hoje em dia. Porque se nós olharmos um bocado para o histórico, para o tempo em que houve muita gente que, no tempo do colono, né, os pais fizeram filhos e foram-se embora, deixaram aqui com as nossas mães pretas. Houve também muito tempo da guerra em que muitos militares fizeram filhos pelo país afora, alguns deles não os assumiram, mas Outros, hoje em infelizmente, dia, perderam a vida e os filhos ficaram órfãos. exatamente, hoje em dia temos um comportamento mesmo, como tu disseste e bem, estou completamente de acordo, irresponsável, em que os pais, para fugirem aquilo que são as suas obrigações, principalmente financeiras, esquecem-se daquelas que são as suas obrigações emocionais e que acabam por gerar aquilo que são traumas em seres humanos que não pediram a ninguém para vir ao mundo. É verdade. Eu tenho um amigo meu que chama os filhos de convidados. E ele diz, os meus convidados. E eu acho muito interessante porque tem uma analogia muito bonita por trás disso, que é, se tu convidas alguém à tua casa, como convidas alguém para vir ao mundo, tu na verdade tens a tendência, o normal é tu queres tratar essa pessoa com o melhor. Nós vimos em várias casas nossas e de familiares que quando os convidados vinham era quando saía a melhor louça, né? Não que eu concorde, mas era prática, real. né? Era quase cultural. Então, se os nossos convidados chegam ao mundo, nós temos que querer dar o melhor que há do mundo. E o abandono, de facto, é uma tristeza. E eu vejo, às vezes, alguns homens a justificarem o abandono com uma conversa de que não, a mãe complicou. A mãe complica o acesso, a mãe faz isso, a mãe faz aquilo. E a minha pergunta é sempre a mesma. Porque eu não sei se eu sou assim tão feio, né? Mas eu não me lembro de ter paquerado nenhuma moça que me disse sim de primeira. Foi sempre muito difícil, foi uma grande batalha Sempre. até a conquista. Sempre. Então, se tu queres de facto conquistar a proximidade para com os teus filhos, tu também vais batalhar e vais correr atrás disso. Vamos aqui analisar uma coisa, Marco. Tocaste num aspecto que é fundamental. Tocaste em instantes que um dos motivos podem ser questões financeiras. Sim. E me parece muito que sim. Sim. Fica sempre uma impressão que eles fogem
porque não têm depois capacidade de dar sequência ao sustento, à saúde, à roupa, calçado. Portanto, não têm como prestar alimento. Mas o impressionante é que estas mesmas crianças que têm um pai, não vieram ao mundo à toa, acabam ficando com uma mulher que às vezes não trabalha, ou ficam com a avó, e que esta mulher vai ficar a vender na rua, vai fazer das tripas o coração, vai conseguir dar caderno, vai conseguir dar alguma coisa que devia ter sido o pai a dar. Não, mas é bem feita para ela porque ela deu o golpe da barriga, na visão de muitos homens. E o que ele está a dizer é isso, quando ela decidiu engravidar, sem ter feito um acordo comigo, ela sabia que isso ia acontecer. Então, se ela decidiu, ela que cuide. Vamos pensar desse jeito que a gravidez é uma decisão da mulher? Mas é isso que é a visão destes homens que, quando argumentam desta forma, esta é a visão. Mas a minha visão é a seguinte: se tu escolhes ter sexo desprotegido com uma mulher, tu estás também a fazer a escolha de haver a possibilidade de engravidar, para além de outras todas doenças e coisas que podem ocorrer quando assim te comportas. Então, o que eu quero deixar aqui claro a quem nos ouve é que a paternidade e a maternidade, cada uma destas funções tem de ser cumprida com zelo e que nós devemos diferenciar, culpabilizar de responsabilizar. As pessoas tendem a culpabilizar fulano ou cicrano porque decidiu sem falar comigo e fez e aconteceu, mas não querem, depois de fazer já esse show dele de mimimi, de queixar-se e tal, assumir aquilo que é a sua responsabilidade perante uma relação que vai durar para além da própria vida dele, se Deus quiser. Porque o filho não é como o telemóvel que a gente não quer mais e troca. Ou então deita fora ou oferece a quem quiser. Eu o filho é para transportar o resto. E eu digo, se Deus quiser, porque é suposto serem os meus filhos a enterrarem. E o mais impressionante no meio disso é que, independentemente das pessoas deixarem um problema, não tarda, vão arranjar outro daqui a mais um ano ou dois e a história repete-se. É incrível como é que, eu volto a repetir, bate-me uma certa tristeza como homem que essa conduta é quase que comum nos homens. Eu agora mesmo sendo o mês da mulher, vais-me perdoar que eu vou cair em cima delas um bocadinho. Vamos a isso. Tá? Que é assim, nós todos temos muito maior vontade de investigar o currículo vitae de alguém que vamos contratar para uma empresa do que saber um bocado do histórico do rapaz que vai namorar connosco, que vai connosco para a cama e que tem a possibilidade de fazer um filho connosco. Desde que ele tenha six-pack, ou desde que ele seja uma pessoa com algum dinheiro, ou desde que ele seja alguém no meio que eu quero entrar, eu estou predisposta, aqui eu na posição de uma mulher, estou predisposta a ter uma relação com esta pessoa. Não quer saber onde é que mora, de onde veio, de que família Nem como trata quem ele já deixou lá para trás. Não há essa preocupação por lado das mulheres. Muitas vezes não posso falar de todas, estou a falar de muitas mulheres. Temos que concordar que é um pouco isso. Acontece muito. As pessoas não se preocuparem muito em saber a fundo porque é que esta pessoa está livre, leve e solta com a idade que tem, com as condições que tem. Mas livre, leve e solta também não interessa. O que interessa é o grau que eu estou. Porque nós hoje em dia estamos a viver uma situação que já não é sou eu e ele. Não, eu sou a primeira ou a segunda. Então nós temos que ser sinceros que agora já não é, Mocota, já não é uma coisa de ser meu privado. Não, aqui é mesmo só posição. Pole position, tipo na corrida da Fórmula 1. Se ficaste em primeiro, se estás em segundo ou se estás em terceiro. Essa é que é a realidade. Depois as consequências são os filhos, coitados, que podem vir a crescer, e aí vamos entrar noutro campo, com alguns traumas. Eu fico a imaginar uma criança que estude e que vê os pais de outros irem às reuniões e a irem buscá-los na escola. E o seu pai não tem esse comportamento, não tem essa responsabilidade. Meu querido amigo Sérgio, deixa eu dizer assim, também existem os pais que moram na mesma casa que os filhos e é missa de corpo presente. Como é que fica essa missa? Tá. Quando eu vejo isso acontecer para as pessoas que são católicas, não é o meu caso, mas eu vejo acontecer com as pessoas que são católicas, quando falecem, há uma missa que é feita, que é de corpo presente. Na prática eu sei o quê. Traduzindo isso o indivíduo está lá, mas é o corpo dele só que está lá. Agora percebi. Né? É como se ele já tivesse passado desta para melhor. Né? Então ele não participa em nada.
Foi não sei o quê, pede a tua mãe. Vai a tua mãe. A escola, vai a tua mãe. Eu já paguei, vai você. Eu não estou para essas coisas, vai você. Eu já paguei. Eu saio de casa, vou trabalhar, trago dinheiro, já paguei. Então, nós temos muitos já paguei, temos muitos estou cansado, vai na tua mãe. Eu ponho condições em Eu casa. ponho condições em casa. Então, esse para mim é um pai falecido. Ele, na verdade, aquela criança é órfã de pai. Ele está ali só mesmo a fazer missa de corpo presente e a quarta-feira, como é o dia em que há os jogos da Liga dos Campeões, talvez ele consiga ter uma relação mais íntima com a sua senhora e aí ele está presente na quarta-feira. Mas depois, o resto da semana, ele... Está-me a dizer, em outras palavras, que ser pai não é só fazer o filho. Obrigado. É mais do que isso. E há vezes até que um padrasto cuida melhor dos filhos de outro. Claro que sim. E às vezes de filhos adotivos. E mais do que isso, às vezes dos sobrinhos de outras pessoas, do que muitos pais dos próprios filhos. Pai é quem cria. Pai é quem cria. Não é em vão que a gente cresceu com esta máxima. Estou a imaginar uma série de traumas que podem acompanhar uma criança até a adolescência. Já estamos a pular, estamos a sair da infância, estamos a passar para a adolescência. Sim. Com estes transtornos, não ter o pai... Porque os filhos normalmente olham para o pai como um herói. É verdade. Independentemente nem saberem o que é que aconteceu entre o pai e a mãe. Yeah. Porque depois, quando adultos vêm a saber do que é que de facto aconteceu, mas aí cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Sim. Mas para que sejamos bons pais, também às vezes precisamos de ter uma boa mãe para o nosso filho, estando ou não a viver, sendo ou não nossa esposa. Sim, claro. Se termos alguém que também contribua para influenciar negativamente o comportamento do nosso filho, não sei se vamos conseguir ser bons pais. Eu costumo dizer que eu sou um indivíduo que Deus gosta mesmo muito, porque os meus 6 filhos são filhos de 4 mães diferentes. E então eu tenho ou a sorte ou a estratégia de ter uma relação excelente com todas as mães dos meus filhos. Fantástico. Então, isso para dizer o quê? Quando a mãe dos meus filhos começam com algum tipo de comportamento que me incomoda, nós nos disparatamos. É simples. Eu pego no telefone, ligo, disparato, ela pega, liga, me disparata. Depois encontramos o melhor caminho para os nossos filhos, porque nós temos um projeto comum. E o projeto comum é o bem-estar dos meus filhos. Os meus filhos crescem juntos. Sério, se tu cruzares com os meus filhos na rua, tu vais pensar que aqueles miúdos são filhos de pai e mãe. Exatamente. Né? Como se diz, irmãos, pai e mãe. Porque os meus filhos, desde pequeninos, que convivem. É daquelas coisas que eu marco, decidi para mim, eu posso ficar embora sozinho num cubico, desde que os meus filhos todos possam entrar. Certo. Porque eu não vou aceitar um relacionamento com uma mulher que não queira receber os meus filhos. Isso para mim não tem nem início de conversa. Independentemente, às vezes, desse filho ter sido feito durante um casamento e que tenha sido um erro de um homem. Filho é filho. Meu velho, eu cresci a ouvir o meu pai dizer que filho não se nega. E o meu pai só tem 2 filhos, o Marco e a Ana Karina, com a mesma mulher dele. Eu, o Marco, já fui um pouco diferente, era para diversificar a economia, não é? Mas a verdade é que eu aprendi e cresço com estes valores de que filho não se nega. E eu vou sempre proteger o bem-estar dos meus filhos. Isso para dizer o quê? Falando da adolescência, quando tu chegas à adolescência, as crianças são cruéis, mas são cruéis e ao mesmo tempo que elas são cruéis, têm uma capacidade de resiliência fora da norma. Porque tu dizes hoje a uma criança uma coisa, ele lembra naquele momento, a criança depois já esqueceu, já se distraiu com outra coisa. Por isso não guardam mágoa. E a criança cai, sacode, grita, não doeu, corre, vai de novo. Quando tu és adolescente, a história já muda. Porque estás no momento de afirmação. Quem sou eu? O que eu agora represento para essas pessoas que estão a olhar para mim? E estes todos que têm os pais deles, será que eles são superiores a mim ou sentem-se superior a mim? Estou a falar na perspectiva de homem. Exatamente. E porque o pai tem a função de transmitir ao seu filho valor. A mãe tem a função de proteger aquele cristal. Meu cristalzinho não vai cair, não pode, eu tenho que... Então, é por isso que há aquele conflito entre pai e mãe de deixa lá o miúdo fazer não sei o quê. E ela, mas não, é melhor não, ele não sabe ainda. Então, o pai dá valor, dá força, dá coragem, é esse exemplo para o filho e para a filha. A mãe é a protetora, a leoa, que protege. Certo. Né? Nós, os pais, também estamos lá a ver, né? Mas deixem o gato cair para ver como é que é. Deixa ver se o gato cai e sabe como é que se levanta. E então, na adolescência, em que tu tens o primeiro amor, ou a primeira paixão, que é a maior fonte de maturidade do mundo,
Então tu estás ali e tens aquela primeira paixão e tens dúvidas e não sabes, e tens ereção e não sabes o que fazer com aquilo, e tens vontade de fazer um pequeno negócio, porque agora os miúdos estão mais virados para o empreendedorismo, não sabes por onde ir. Então, não tens um pai ou uma figura masculina que te oriente, tu ficas muito perdido no mundo. E é por isso que temos um monte de rapazes hoje em dia que são completamente afemininados. E eu não estou a falar sequer do aspecto dele físico ou comportamento, é o posicionamento dele. Tá? Porque nós também agora estamos numa época que tudo que é um posicionamento mais masculino é machista, Pois é. né? O Então, que quer dizer, se eu percebi, os filhos ficam muito bolo e leite. é esse mesmo uma cota. Yeah. É mesmo isso uma cota. Excessos de mimos, enfim. Mas olhando para esse lado, eu fico a tentar perceber. Uhum. Nos dias de hoje, as crianças, os adolescentes, enfim, têm muito mais acesso a um mundo tecnológico muito mais Sim, avançado do que na nossa época, sim, em que o telefone era fixo sim. e Com não havia cadeado. internet, Fixo e com cadeado, né? não havia internet. As coisas. Eu, quando conto isso para os meus filhos, eles acham graça e ficam assim a dizer: Mas sério? E como é que vocês viviam? É a pergunta que eles colocam assim. Yeah. Mas olhando para este mundo, dá para perceber que uma criança hoje que tem 7, 8 anos é uma criança com uma inteligência fora do comum. Hoje levanta-se muito a questão da violência contra ou no seio da família, ou seja, o dar um puxão de orelha, dar uma palmada a um filho parece um bicho de 7 cabeças. Sim. Como é que defende isso? Eu, por exemplo, sou um pai à moda antiga. Uhum. Tenho que reconhecer e com o máximo de perdão que eu peço que os meus filhos já levaram uns bons cocos da cabeça. Yeah. Não me arrependo, não considero violência. Uhum. Eu cresci numa época em que levava umas boas reguadas quando me portava mal. Mas Yeah. hoje, tocar numa criança parece que é um bicho de 7 cabeças. Pior ainda nos países desenvolvidos. Eu cresci num ambiente que suspirar apanhavas. Tá? A minha avó faleceu em dezembro com 98 anos. Ela nasceu em 1925. Então, se você suspira, ela te pergunta se estás farto dela. Apanhas. Tá? Pais eram cheios. Não brinca, meu irmão. Era porrada, porrada. A minha avó, a conversa dela de amor é porrada. Faz lembrar o meu pai. Yeah, então, a minha mãe seguiu bem as pegadas da mãe dela, hoje diz que não se lembra. Mãe, tu batias muito. Eu! Pronto, então ela não se lembra. Teve ali um apagão de memória seletiva, mas pronto. No entanto, por eu ter apanhado tanto, eu não bato. Mas, se nós formos olhar aquilo para uma para teologia, né? A nível da Bíblia, diz que é com vara e cajado. Ou seja, vara para corrigir e cajado para abrir caminho. Então, eu acho que não podemos partir aqui para um lugar de violência excessiva. Sim, fora de Agora, uma palmada no momento certo, um puxão de orelha de orelha. no momento certo, eu acho que se os pais tiverem controle emocional para parar por aí, Certo. tá tudo bem. E mais do que tudo, eu não sei o que é ser bom pai, o que é ser boa mãe. Eu acho que no fundo, cada um de nós vai fazer o melhor que pode com os recursos que tem disponíveis. E recursos que falo é mesmo desde conhecimento, dinheiro, tudo isso. Marco, os pais separados acabam enfrentando sempre uma série de dor de cabeças e no meio de tudo isso, os filhos às vezes enfrentam algumas frustrações e é duas coisas que todo pai e toda mãe morre de medo. Yeah. É que os filhos entrem ou para o alcoolismo ou para as drogas. Poças. Nós Yeah. vivemos numa realidade em que temos milhares e milhares, a maior parte, se calhar, dos filhos gerados, podemos dizer que, uma estatística assim, né, em vão, que muitos deles não vivem com os pais. E não é fácil deixar que um adolescente cresça, principalmente rapaz, Yeah. que vai querer namorar, vai querer ir à discoteca, vai sair com os isso. amigos, e os amigos fumam e uns bebem e tal. Lidar com isso nos dias de hoje não é nada fácil. Olha, tu sabes, a minha experiência é, eu aos 14, 15 anos fui para um colégio interno na Inglaterra. Então os meus pais continuam casados, meus pais estão casados há quase 44 anos, mas eu aos 14 anos fui viver sozinho, num colégio interno, e o meu colégio interno era um colégio interno muito caro. Isto para dizer o quê? Que todo mundo daquela população do colégio interno, na verdade, eram de famílias muito ricas. Nós em Angola temos uma coisa que fazemos como pais, que eu estou sempre a abordar esse tema, que é, nós escolhemos colocar os nossos filhos nas melhores escolas, mas depois não temos o dinheiro para acompanhar o estilo de vida daquelas escolas. Então, os meus colegas todos tinham muito dinheiro e muito acesso a tudo. Se eles tinham aquele dinheiro todo, eles podiam comprar de todo tipo de droga, desde a liamba às drogas mais caras, como cocaínas e outras do género. Mas aos 14 anos, tu já tens aquilo que é
Não é, eu não posso dizer que a tua personalidade está completamente formada, mas aquilo que são os teus valores já estão muito bem instaurados, implementados em ti. Então, eu não bebo álcool, eu não me drogo, eu já usei liamba, a droga mais forte que eu já usei na minha vida. Nunca experimentei pastilha, nunca fiz isso. Então, o que eu digo é, os pais têm que garantir que passam valores aos filhos, independentemente de estarem no mesmo lugar geográfico que esses filhos ou não. Agora, separação dói muito, Mocota. Eu perdi cerca de 13 quilos em 2 semanas. Mais Refere-se à separação de quem? Dos pais ou dos separação pais, dos pais? que afeta as crianças. Pois. Eu perdi 13 quilos em mais ou menos 2 semanas. E quem me dera perder sempre assim, quando eu quisesse, mas não, foi porque me deixaram. Então, mas não me deixaram porque eu não fiz nada, me deixaram porque eu apronto, eu sou dessas pessoas. Pois. Então, quando a senhora decidiu me deixar, né, com a sua razão, filha alheia, Certo. o que mais custou foi mesmo não voltar a dormir na mesma casa com o Chiari, que é um dos meus filhos. Pois. E, e as meninas, que já estavam pré-adolescentes na altura, elas passaram um momento muito complicado que, graças a Deus, tem sido superado com terapia. Eu Há tive que o ponto mesmo. tem que se chegar É, quando os casais se é. afastam-se. Por isso é que eu digo, escolhe bem com quem tu vais fazer filhos, escolhe bem se é possível, e tu já casaste, se é possível gerir a relação. Também não estou a dizer as pessoas fiquem infelizes e a se matar dentro de casa. Não, não, não. Não é Mas por se tu puderes ir pela via do diálogo, encontrar apoio e conseguires manter aquela relação em que todo mundo está em harmonia, porque felicidade a todo tempo é mentira, mas todo mundo está em harmonia, esse é o meu conselho. No entanto, os filhos são quem mais sofre na separação dos pais, Não, dos pais. principalmente porque se eles são muito novos, eles sentem-se culpados pela separação. O primeiro pensamento numa separação dos filhos é: será que eu é que fiz alguma Se coisa? eu não tivesse vindo ao mundo, Yeah. se calhar não teríamos este problema. Isso é mau porque os filhos depois crescem com frustrações. É isso. Muitas delas depois levam a tragédias, inclusive. Sim. 2 aspectos já em gesto de remate Uhum, aqui, final. tranquilo. É preciso termos dinheiro, é preciso sermos pais abonados financeiramente para educarmos e termos filhos muito bem educados e termos bons filhos. Penso que Eu não conheço nenhuma família angolana, pessoalmente, que venha de uma origem com muito dinheiro. Não conheço, talvez do tempo da Rainha Ginga e tal, mas do meu tempo, eu vi algumas pessoas que os pais até já tinham poder político, mas dinheiro não tinham. Eu acho que os nossos pais fizeram um trabalho magnífico, e os nossos avós também, de nos educar mesmo com pouco. Então a resposta é clara, não precisamos de ter muito dinheiro, nós precisamos é de ter muito amor. Porque se nos faltar amor, aí vamos ter muita dificuldade de facto criar os nossos filhos com valores, porque por mais que a gente diga faz o que eu faço, não faz o que eu faz o que eu digo, não faças o que eu faço, isso é uma falácia. As crianças vão fazer aquilo que elas veem, porque o ser humano, uma das melhores formas do ser humano aprender é de facto pela observação. pois Eu reparei, quando nós estávamos aqui, antes de começarmos a gravar, o Sérgio levantou-se e foi ver o posicionamento de câmaras, cenário e tudo. Por quê? Porque é uma coisa que já faz há muitos anos parte. e já percebe disso muito por observação. Talvez não por tenha tirado um ano para estudar sobre Não, filmagens. exatamente por hábitos e costumes. É, Observação por, com é só base isso. É só isso. Interessante. Marco, os filhos normalmente, quando pequenos, adoecem muito e as Yeah. mães enfrentam dores de cabeça incríveis Sim. e às vezes os pais também não têm possibilidades. Nós temos problemas sérios, a situação económica não está muito boa e hoje em dia, para um jovem pai conseguir um bom emprego, ganhar estabilidade, enfim, depois enfrenta outras dores de cabeça. Eu fico aqui a imaginar que o seguro de saúde para os filhos Uhum. passa a ser um grande parceiro para soluções quando nós não estamos lá. É verdade. Eu faço muitos trabalhos de palestras em várias empresas e uma das empresas onde eu fiz uma palestra é uma empresa que faz catering. E os rapazes têm uma média salarial que ronda mais ou menos entre os 50 e um pouco mais do que isso. Alguns deles já perto dos 100 mil kwanzas. E eu lembro-me que havia um rapaz a falar da questão de saúde do filho dele que era ligado ao coração. Certo. E eu aconselhei o rapaz a fazer um seguro Yami. Uhum.
E a vez seguinte que ele me viu, ele disse: Cota, salvaste a vida do meu filho. Eu disse: não entendi. Desde que eu tenho Yami, Cota, eu estou muito mais tranquilo com as consultas do meu filho. Então, a ENSA tem a solução que eu acredito para o bolso de todo mundo. Claramente que eu também tenho a minha história pessoal, em que a minha filha Liana, e eu postei isso há tempos numa das minhas redes sociais, a minha filha Liana estava com uma mancha qualquer perto ali do... Eu acho que aquilo é ovário, algo assim. Eu não estava cá, a mãe dela estava cá sozinha, levou às clínicas privadas que nós, graças a Deus, temos a possibilidade de levar, fez um conjunto de exames, fez TAC, fez ressonância. Quando começaram a pedir também já muitas imagens, eu fiquei já, minha irmã, pega só na minha filha e leva para fora. E ela levou a minha filha para a Espanha, para, onde é que se chama, como é que chama aquilo? Onde tratam dessa coisa dos cancros mais, eles são especialistas. Oncologia. Sim, eles são muito bons Tem um Instituto nessa área. Oncológico, sim, É um instituto. Agora eu não me estou a lembrar do nome da cidade, mas pronto. Ela foi para a Espanha com a minha filha para Navarra, Instituto Navarra. Ela foi com a minha filha para lá e, e, e foi atendida, tudo correu super bem, graças a Deus. Tivemos o diagnóstico, não era nada de mais tão grave quanto a gente estava já a ficar assustado e a pensar. E durante todo esse processo, a ENSA estava lá, meu irmão. Foi a ENSA, porque o Marco tem um seguro da ENSA Diamante, né? E então a ENSA, dentro desse pacote, também tem a cobertura em muitas clínicas fora do país. Com a possibilidade depois de receber de volta os valores gastos Isso. cá em Angola. Ou não, há clínicas com a qual a ENSA tem o acordo e tu nem precisa de gastar valores. Já está mesmo incluído. Então, a verdade qual é que é? Eu tenho uma vida boa, graças a Deus, a nível financeiro, mas ainda assim, como pai, preocupado com a saúde da minha filha, ficar mais preocupado em gastar com bu é uma preocupação que tu não precisas ter. Não precisa. E fica sempre fora dos nossos planos. Isso. E, para isso, jogar no seguro é seguro. É o melhor que há. Última questão. Ser pai em Angola. Difícil ou o amor supera tudo isso? Eu gosto bem de ser pai. Se há mambo que eu gosto e tenho jeito é ser pai. Então eu não acho que seja difícil ser pai. Eu acho que de facto o grau de dificuldade que existe é nós trabalharmos na nossa flexibilidade porque cada filho é um filho. Então não vale a pena estarmos a pensar que vamos educar os filhos como se fosse uma fila indiana e todo mundo é igual. É preciso nós trabalharmos na nossa flexibilidade, na nossa inteligência emocional, para conseguirmos gerir os desafios que os filhos trazem e cada um deles traz o seu conjunto de desafios. Muito bem. Marco Vítor, foi um prazer imenso estarmos aqui a conversar. Ficaríamos aqui muitas horas, mas o nosso tempo é de 30 minutos e nós estaremos sempre disponível em todas as redes sociais. Basta escrever Seguros com a ENSA podcast, vai encontrar ainda outras edições gravadas e nós estaremos sempre aqui presentes para levar um pouco daquilo que são as pessoas que ajudam a tornar este país melhor e ao mesmo tempo associar a tudo isso, a toda a conversa que nós temos, aquilo que é estar seguro com a ENSA. Portanto, nós queremos agradecer aqui a sua presença aí do outro lado. Tudo de bom. Muito obrigado. Então, igualmente. Feliz Dia dos Pais para nós. Obrigado igualmente. Se possível que venham mais filhos. Que venham. País precisa. Vamos trabalhar. Até a próxima. Até a próxima.